Olá pessoal, boa tarde, espero que vocês estejam bem. Eu acho que agora já está ao vivo, já está chegando. Opa, tem gente entrando, que legal. Tudo bem, gente? Boa tarde. Agora é aquele momento que a gente dá uma esperadinha. Boa tarde, Alexandra, bem-vinda. A gente dá aquela esperadinha que o povo está entrando. A Yara, Matheus, Gabriela, legal. Muito bem. Beth, Fernanda, tudo bem? Cibele, que legal. Regina, boa tarde. Bem-vindas. Oi, Yara. Bem-vindas, bem-vindos. Oh, hi, tudo bem? Boa tarde. Que legal. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu coloquei, esse microfone estava dando um chiado outro dia, mas espero que tenha já arrumado a posição. Qualquer coisa vocês me falam. Hoje eu estou fazendo aqui de um tripé meio improvisado, porque eu pedi um tripé novo, só que ele está parado na estrada, em algum lugar. Mas na próxima semana já vai estar um tripé bem mais legal. Eu espero. E muito bem, bem-vindas, bem-vindos, pessoal, quem está entrando. Muito legal ver o povo. Bom, esse é o momento que a gente espera um minutinho para o pessoal entrar, porque o Instagram vai avisando que a gente já está ao vivo. E agora, meio-dia. E agora eu vou começar a me apresentar, então já. Obrigado, gente, pela presença. É um prazer poder falar com vocês aqui hoje. E eu sou o Badri, ou Bruno Carmo. Pode lembrar um nome ou outro, tudo bem. Eu sou professor e terapeuta do Instituto Naradeva Shala, fazendo um resuminho bem rápido da minha trajetória para quem não me conhece. Eu sou formado em Ciências Biológicas pela Unicamp, na graduação. Depois eu fiz mestrado em Ensino de Ciências na USP. Depois eu trabalhei um tempão com educação básica, fiquei cerca de 11 anos na educação básica. E aí fui migrando para a área das ciências entre aspas, né? Dos temas védicos. Então conheci yoga, comecei a fazer yoga, me formei como instrutor de yoga, conheci o Ayurveda, conheci o Instituto Naradeva Shala, me formei no Instituto Naradeva Shala, onde eu dou aula hoje em dia também. E hoje eu trabalho principalmente com Ayurveda, com consultas e dando aula também de Ayurveda. Também sou um estudioso de Jyotisha, de astrologia védica, então também é um tema que me interessa muito, inclusive profissionalmente. Muito bem. A gente vai começar essa sequência, esses encontros semanais, para falar desse tema que eu acho que interessa muita gente, né? E esse encontro, essa live que a gente vai fazer toda quinta, começando 12:30, ela vai ter esse compromisso de durar pelo menos uns 20 minutos, no máximo 1 hora, tá? Vai depender do assunto, vai depender das perguntas. Então vocês podem perguntar coisas, tá? Ai, nossa, se tivesse ideia para perguntar, eu vou perguntar na semana que vem, maravilha. A gente pode ir respondendo perguntas também sobre esse tema, porque é um tema que as pessoas têm muita dúvida, né? Como se alimentar, quando comer, o que comer e tal. Claro que a ideia, quando a gente está discutindo esse tema no Ayurveda, nunca é atropelar ou ultrapassar a fronteira de outras profissões, de forma alguma, tá? A gente vai falar sobre alimentação dentro do contexto do Ayurveda somente. E é claro, cada profissional de cada área tem a autoridade para falar em relação àquela área, tá? Então a gente não vai estar conversando aqui no intuito de contestar outras formas de ver esse tema, tá bom? A gente vai simplesmente conversar sobre o ponto de vista do Ayurveda. Essa é a ideia, tá bom? Então,
Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, todo mundo que foi entrando. Eu sou o Badri ou Bruno, pode me chamar de Badri ou Bruno, tudo bem? E a gente começa então a nossa live agora. Eu acho que já deu para entrar bastante gente que estava querendo entrar. Maravilha. Então, como eu estava dizendo, a minha ideia para essa live é falar de um tema que me ajudou muito no passado. É um tema muito importante no Ayurveda. Pessoalmente, eu senti muita diferença ao aplicar esse tipo de conceito na minha vida, na minha rotina. Eu vejo esse tema ajudar as pessoas demais. Esses princípios são muito úteis de fato. Tá? E eu vejo isso em consultas. Eu falei para vocês, eu trabalho com consultas de Ayurveda. Eu vejo como, às vezes, aplicar um ou outro princípio desses de alimentação, de regras de alimentação, ajuda demais as pessoas. Às vezes era aquilo que estava faltando para a pessoa sentir uma qualidade de digestão muito diferente, por exemplo. Tá? Então, é um tema que me ajudou, eu vejo ajudando muitas pessoas e eu acredito que pode ajudar muita gente mais. Por isso eu quis trazer esse tema para a gente conversar toda semana. Tá? Espero que vocês gostem também, vocês podem me falando, tipo, sim, tá legal ou não, detestei, enfim. A gente pode ir, claro, e também modificando mais para lá, mais para cá o assunto, conforme o interesse de vocês. Isso é muito útil, qualquer feedback é muito útil. Tá? Aliás, na tradição védica, quando a gente vai estudar os textos clássicos, seja de Ayurveda ou de outras áreas do conhecimento védico, é muito comum a gente ver que esses textos são narrados em forma de uma conversa. Então isso é muito legal. Né? É uma discussão que está sendo desenvolvida ali e a gente tem acesso a estudar essa discussão que aconteceu há tanto tempo atrás e a gente pode discuti-la hoje em dia também e aplicar a nossa realidade, com certeza. Então a ideia é que o conhecimento na tradição védica é algo vivo, né? A gente considera que o conhecimento é algo muito maior do que o que geralmente a gente pensa sobre ele. Ele não é uma coisa que a gente pode possuir, né? Não é uma coisa que a gente pode pegar e usar do jeito que a gente quiser. O conhecimento é uma coisa viva, é uma coisa muito maior do que a gente. Segundo a tradição védica, o conhecimento é o próprio Shiva. Vocês já devem ter ouvido falar, a maioria de vocês já ouviu falar de Shiva. Então a ideia é que Shiva é uma personificação do conhecimento. E esse conhecimento, ele vive, ele existe na cabeça dos seres humanos, né? Então ele vai se espalhando, ele vai crescendo, ele vai ficando mais poderoso, conforme a gente permite que ele habite as cabeças de mais seres humanos. Então por isso que é muito legal compartilhar o conhecimento, e a gente acredita inclusive que compartilhar o conhecimento ou amar o conhecimento é uma forma de amar a Deus também, né? Então, ter amor ao conhecimento é tentar compartilhar esse conhecimento de alguma forma. Eu gosto de pensar assim. Então, aproveitando que a gente está falando disso, eu queria também propor que essa nossa conversa, esse nosso encontro semanal seja tipo um serviço, então uma oferenda a esse conhecimento. É isso que eu gostaria que isso fosse. Nesse sentido, até escrevi aqui para eu não esquecer, para eu não falar errado, tem um verso que eu gosto muito do Bhagavad Gita. Muitos de vocês já ouviram falar do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é um texto muito importante da tradição védica em geral. Quem não conhece, recomendo fortemente que tentem contato com esse texto, com o Bhagavad Gita. É um texto muito importante, maravilhoso. Na tradição espiritual que eu sigo, também se diz que o Bhagavad Gita é tipo o manual do ser humano. Então, é um texto maravilhoso e ele tem relação com muitas outras áreas, muitos outros ramos do conhecimento védico. Então, apesar do Bhagavad Gita não ser um texto de Ayurveda, a gente vê, por exemplo, quando os professores da Índia vêm para cá dar aulas para a gente, frequentemente eles citam o Bhagavad Gita na aula de Ayurveda.
tá? Porque existem relações muito legais que a gente pode estabelecer com esse texto. Então tem um verso que eu vou ler para vocês aqui do Bhagavad Gita, que eu particularmente gosto muito, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai começar a conversar. Esse verso diz: nos corpos de todas as entidades vivas, aqui é Krishna que está falando com Arjuna. Depois, quem não sabe quem são esses dois, também vale muito a pena ir pesquisar depois. A gente pode um dia conversar mais sobre isso também. Mas, basicamente, esse texto é uma conversa, né? Então, aqui a gente tem um dos personagens, por assim dizer, né? O principal participante desse texto falando com o outro. Ele representa aqui, na verdade, o mestre falando com o discípulo, essa é a ideia, né? E muitas outras coisas. Conforme a gente se aprofunda, dá para ir explorando essas ideias. Mas ele vai falar assim: nos corpos de todas as entidades vivas, eu sou o fogo da digestão e me uno ao ar vital que sai e que entra para digerir os 4 tipos de alimentos. Então Krishna, que está falando isso aqui, está representando também o que a gente conhece como Deus, como a energia divina, como você quiser pensar. Você pode pensar que Deus é uma energia, que Deus é uma pessoa, enfim. A tradição védica, de fato, é bem aberta a várias possibilidades nesse sentido. Então a gente não precisa ter receio de estar se deparando com algo muito diferente do que a gente já conhecia ou do aspecto místico, espiritual com o qual a gente se relacionava. Então, essa é a ideia, que o fogo da digestão é algo divino. É isso que ele está trazendo aqui no Bhagavad Gita. Esse fogo da digestão é, basicamente, a nossa capacidade digestiva. Então, nesse verso do Bhagavad Gita, tem muito Ayurveda, essa é a ideia. Tá? Então, como eu disse, recomendo fortemente, quem não conhece o Bhagavad Gita, a tentar conhecer esse texto, porque é muito bonito. E tem coisas de Ayurveda aqui. Esse é um verso que eu acho que é uma ótima ideia para começar essa nossa conversa. Então, o fogo da digestão, essa nossa capacidade digestiva, é uma coisa divina, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa a ser reverenciada, é uma coisa a ser respeitada. E, de fato, isso é um tanto, a gente poderia pensar que é um fio condutor de tudo que a gente vai discutir como regras de alimentação. Todas essas regras de alimentação, essas formas de facilitar a nossa digestão, têm a ver, de forma mais ou menos direta, com facilitar o trabalho desse fogo da digestão, que é essa parte do divino que está dentro da gente. Isso é muito interessante, né? Eu gosto muito de pensar nisso, de lembrar que o fogo da digestão é praticamente Deus, assim, porque aí a gente desenvolve mais respeito com a nossa digestão. Essa é a ideia. Às vezes a gente trata a nossa digestão de forma muito leviana, não é? E é comum, né, na nossa vida moderna acontecer isso. Né? Não estou falando de uma pessoa em particular, eu já fiz isso, eu vejo pessoas fazendo isso, e é muito comum. A correria do dia a dia faz isso também, né? A gente tem dificuldade, às vezes, de fazer as coisas básicas que seriam necessárias para ter uma digestão legal, né? De comer sentado, tranquilo, de comer prestando atenção na comida, de comer com fome, de comer a comida quentinha. Coisas tão básicas que às vezes a gente deixa passar. E deixa passar por descuido, porque a gente considerou que aquilo não era tão importante naquele momento. Mas a gente vê depois que acaba sendo muito importante, sim. Tão importante que, se a gente descuida dessas coisas, mais cedo ou mais tarde, a gente acaba desenvolvendo sintomas digestivos. Né? Então, se a gente vai... É muito comum, se a gente vai perguntar, se eu perguntar para vocês aqui, né? E quem já teve azia? Um monte de gente vai levantar a mão. Quem já teve algum sintoma de indigestão? Um monte de gente, de vocês, eu tenho certeza que já teve, eu também. Quem já teve a sensação de empachamento? Quem já teve refluxo? Quem já teve... que mais que a gente poderia pensar? Bom,
constipação, ou uma diarreia depois de comer demais, ou quem já teve enjoo depois de comer demais. Então, muitos sintomas digestivos que as pessoas têm, claro, quando são sintomas muito frequentes, muito e sérios, é importantíssimo você buscar ajuda profissional, lógico. Aliás, esse é um bom momento para dizer que essa nossa conversa, essa live, essa gravação, este vídeo não tem intenção de forma nenhuma de estimular a automedicação, tá? Não tem intenção de estimular o autotratamento, nem o tratamento independente. E não tem intenção, né? Então nossa conversa aqui não tem a intenção de substituir a necessária consulta aos profissionais de saúde, tá? Então isso é importantíssimo de deixar claro. E eu espero lembrar de falar isso em todo vídeo que a gente for gravar aqui. Bom, tendo dito isso, tem muitas coisinhas que a gente tem no dia a dia que a pessoa acaba, né? Eu não vou no médico porque eu estou sentindo azia agora, né? Então a pessoa acaba deixando passar, mas foi um desconforto que a pessoa teve. Agora, é importante, na visão do Ayurveda, é importante prestar atenção em cada sinal do nosso corpo. Porque o corpo tem uma inteligência própria, o corpo está a todo momento se comunicando com a gente. Tá? E a gente às vezes deixa passar. Às vezes a gente deixa para lá o que o nosso corpo está dizendo. Então essa é uma grande lição do Ayurveda. Escutar o nosso corpo, prestar atenção no que o corpo está dizendo. Isso é muito importante. É tão básico, né? Tão simples, parece simples, mas a gente deixa passar. Então é disso que a gente vai falar nesses dias, nessas quintas-feiras, tá? Então a gente vai fazer dessa nossa conversa uma oferenda, um serviço a essa fração da essência divina que habita na gente, na forma desse fogo digestivo. Essa é a ideia. Então esse nome, eu sei que eu dei um nome meio esdrúxulo, né, para essa nossa conversa, digerindo o sapo. E, claro, por que digerir o sapo? Porque a gente fala muito, né, de engolir sapo, a gente tem muitos ditos populares que tem a ver com a digestão. Muito legal, eu gosto de pensar nisso. E é interessante que surgem tantas figuras de linguagem associadas à digestão, exatamente porque a digestão é algo muito importante da nossa vida, do nosso dia a dia. E a gente faz muitas associações, a gente estabelece muitas conexões simbólicas com isso, né? Então a gente fala de engolir o sapo. E a nossa vida hoje parece que tem muitos momentos de engolir sapo. Eu acho que é uma constante na vida de muita gente. Quem nunca, né? A Yara, você gostou? Que bom que você gostou, Yara, do nome. Fico feliz. Então a ideia é essa, que a gente acaba engolindo tanto sapo e esses engolir sapo interferem na nossa digestão, com certeza, né? Essa é a ideia que o Ayurveda traz. Tudo que acontece em termos emocionais na nossa vida, em termos afetivos, também influencia na nossa capacidade de digerir a comida. Então o Ayurveda nunca vai considerar essas coisas como independentes, como totalmente separadas, como coisas que não se influenciam. Elas estão sempre conectadas, certo? Então, o jeito que a gente se sente influencia diretamente o jeito que a nossa digestão acontece. Se eu estou triste, se eu estou ansioso, se eu estou irritado, a digestão vai ficar esquisita. Não tem jeito. Então, é muito comum, inclusive, na nossa prática em tratamentos de Ayurveda, quando a gente percebe que existe um componente emocional terrível, a digestão, é importante esse equilíbrio entre mente e corpo, nunca separados. Eles sempre estão se influenciando mutuamente, tá? Até porque são como camadas que estão, pelo menos nessa
existência, né, que a gente experimenta agora, nesse momento, eles estão acontecendo de forma muito integrada, lógico, né, esses diferentes corpos. Então a tradição védica vai falar de diferentes corpos, como se fossem camadas do nosso ser, né? Uma delas, aliás, esse é um tema muito legal, porque uma dessas camadas, a camada mais física do nosso corpo, se chama Annamaya Kosha, ou seja, a cobertura, a camada, o corpo feito de alimento. Não é muito interessante? Né? E essa é a cobertura mais grosseira, mais material, mais física, por assim dizer. Né? Depois a gente tem outras, né? A gente não é só isso, a gente tem outras camadas do nosso ser. Então tem a camada feita de energia vital, Pranamaya Kosha. A gente tem a camada feita de mente, que é Manomaya Kosha. A gente tem uma camada feita de conhecimento, Vijnanamaya Kosha. E uma camada feita de êxtase, que é Anandamaya Kosha, de felicidade. Então, o nosso ser, na tradição védica, tem diferentes camadas. E o que acontece é que muita gente, muitos seres, não só gente, que a gente chamaria de gente, mas outros animais também, às vezes, que a gente também pode chamar de gente, mas muitos seres e muitas pessoas acabam vivendo muito focados só nesse Annamaya Kosha, nessa camada mais física, mais material, mais palpável, enquanto na verdade a nossa vida tem todas essas dimensões. Isso é importante considerar, inclusive quando a gente está pensando na digestão. Né? Então, é um conceito do Ayurveda que a gente tem que digerir não apenas a comida que a gente come no café da manhã, no almoço, no jantar. A gente também digere as situações pelas quais a gente passa, a gente digere as emoções, a gente digere as coisas que a gente aprende. Aquilo só pode virar conhecimento uma vez que a gente faça a digestão daquilo que a gente escutou. Né? Então, na visão da tradição védica, tudo isso é um tipo de digestão. E é interessante que quando a gente olha do ponto de vista do Ayurveda, quem tem o principal dosha que tem essa função no nosso corpo é Pitta. Então, Pitta é o principal dosha que cuida da digestão. É claro que os outros doshas também vão influenciar na digestão. A gente tem partes, frações dos outros doshas que são essenciais no processo de digestão, como Samana Vata, Kledaka Kapha, né? Mas o mais importante, a gente poderia dizer, para a digestão é o Pitta, porque Pitta é esse próprio Agni, é esse próprio fator responsável pela digestão dos alimentos. Então, Pitta é o Agni, na verdade. Tá? É claro, é um dos 5 tipos de Pitta, é o Pachaka Pitta, a gente pode fazer essa correlação, mas, enfim, é o principal dosha envolvido na digestão. E esse Pitta também é responsável por digerir outras coisas. Então, é Pitta que digere o conhecimento, digere, ou seja, as informações que a gente aprende para transformá-las em conhecimento, as informações que chegam aos nossos olhos e a gente vai transformando, convertendo aquilo em imagens. Isso tem tudo influência de Pitta. Então, no fim das contas, são vários processos de digestão que se influenciam mutuamente. Assim, é muito comum... Edu, o Brasil está muito Pitta ultimamente. Está acontecendo muita coisa, né? É muita coisa para digerir. Faz muito sentido isso que você está falando, Edu. Todo sentido. É muita coisa para digerir, né? E é difícil digerir tanta coisa acontecendo. Agora, importantíssimo, né? Que esse Pitta seja entendido. Isso vale para a gente, talvez valha... Bom, deve valer em algum sentido para a sociedade também, né? Ou seja, um Pitta desequilibrado gera raiva e faz com que, por exemplo, se eu tiver com meu Pitta desequilibrado, eu posso ter sintomas digestivos, né? Eu posso ter sensação de queimação, por exemplo, eu posso ter um fogo muito forte
Eu posso projetar esse fogo nos outros de uma certa forma, né? Eu posso querer ficar bravo, irritado facilmente, coisas assim, né? Isso tudo é um Pitta desequilibrado. É claro que esse mesmo Pitta também permite que a gente raciocine, que a gente tenha discernimento. Esse Pitta também forma o que a gente chama de Sadhaka Pitta. Então é uma das funções de Pitta. E claro, o discernimento é muito importante para a gente analisar essas situações todas que estão acontecendo ultimamente também, né? E às vezes falta muito discernimento, e isso é muito triste. Bom, então a gente tem que digerir emoções, situações. A ideia é que no Ayurveda tem muitos fatores que afetam a digestão. Então os estados mentais, como a gente estava falando, afetam a digestão. Se eu estou triste, se eu estou feliz, se eu estou... estar muito animado também pode ser ruim para a digestão, né? Tipo assim, nossa, recebi uma notícia muito boa, ai meu Deus, eu que estava esperando há vários anos e aconteceu. Às vezes você perde a fome com isso também, né? A gente fala que a gente perde a fome com determinadas emoções, né? Tipo, nossa, fiquei tão triste que perdi a fome. Às vezes a gente fica com mais fome também. Ou às vezes a pessoa fala, nossa, eu vou comer porque eu estou ansioso, mas não está com fome. Então tem isso também, isso tudo vale a pena pensar e analisar o que é realmente que o meu corpo está sentindo, o que é realmente que eu estou precisando. Porque é aí que está a chave da gente se sentir melhor. Né? Será que o meu corpo realmente está precisando comer agora? Ou não? Entender isso é a chave para eu me sentir melhor depois de comer. Né? É parte, pelo menos, dessa chave. Então, além dos estados mentais, o jeito que a gente come, se a gente come sentado, a gente come de pé, a gente come deitado, como é que você come, né? Isso influencia a sua digestão. Você come com as pessoas, você come sozinho, você come na praça de alimentação do shopping, você come no meio da rua, você come na sua casa, como que você come, né? Isso tudo influencia a sua digestão. As combinações dos alimentos influenciam a nossa digestão. Então tem combinações, tem as famosas combinações incompatíveis, tem listas mais estritas, menos estritas, a gente pode um dia discutir isso também. A natureza dos alimentos é importante de ser considerada também, ou seja, tem alimentos que são naturalmente mais pesados, outros que são naturalmente mais leves, alguns alimentos eu vou preferir usar em determinadas estações, eu vou aumentar o uso daquele alimento naquela estação, ou naquela outra estação eu vou diminuir o uso de determinado alimento. Esse é um tema que eu gosto muito, inclusive, porque é um tema que a gente nunca para de aprender. O que fazer em cada estação, eu acho muito interessante. Até porque as estações são diferentes, né, em cada parte do mundo. Isso é muito interessante de analisar. A natureza dos alimentos, o tempo. Então, como eu estava falando das estações que influenciam os alimentos que talvez a gente deveria comer, o Edu deu uma ótima ideia, né? Não comer vendo telejornal. Hoje em dia é realmente uma ótima recomendação essa, Edu. Porque a gente vai acabar tendo uma indigestão. É muito comum ser muita informação para você digerir, e se aquela informação é mais pesada, a gente poderia aplicar essa ideia, né? Se essa informação é mais pesada, vai ser mais difícil ainda de digerir, né? Se essa informação te traz estados mentais que atrapalham a digestão, pior ainda. Então, é uma má ideia mesmo, comer assistindo jornal ou mexendo no celular. Mexendo no celular a gente acaba estando exposto também a muitos conteúdos que deixam a gente alterado, às vezes, emocionalmente, né? Então, isso tudo influencia na digestão. O tempo influencia na digestão. Tanto o tempo das estações, o tempo em relação à nossa idade, o tempo em relação aos horários do dia. A preparação também influencia na digestão. Então, o jeito que o alimento foi preparado, será que esse alimento foi cozido, será que esse alimento foi assado, será que esse alimento foi frito, será que esse alimento foi comido cru, será que foi feito suco, será que foi suco e coado e tudo mais. Vê a minha live. A Yara pergunta, vê essa live? Pode? Pode sim, porque a gente está falando de comida, Yara, muito bem. Então a gente pode comer enquanto está conversando aqui, sim. Aliás, vocês só vão comendo e vão assistindo aqui. E aí,
E podem escrever, fazer pergunta também quando terminar de comer, não tem problema, tá? Então a preparação é muito importante e o processamento. Isso é muito interessante, porque o Ayurveda considera que o processamento das coisas muda as propriedades de uma substância. E isso permite que a gente use determinadas substâncias de formas mais inteligentes quando a gente conhece o que cada processamento faz com elas, né? Então isso é muito legal. E a outra coisa que o Ayurveda tem de montão. Tá? Então a gente pode falar disso também um dia, vai ser muito legal. As quantidades com certeza são importantes, isso eu acho que todo mundo já sentiu na pele, na barriga, né? Que quantidade de alimento é uma coisa muito importante. E a quantidade, quando a gente pensa no contexto do Ayurveda, ela é mais do que tudo dependente do indivíduo. Né? Então, não existe assim uma quantidade de comida que é boa para todo mundo. Depende muito de cada indivíduo, depende muito do estado daquele tal de Agni, daquele poder digestivo. Então, Agni é uma palavra que a gente vai falar muito nesses nossos encontros, porque ele é muito importante. E ele é o fator principal, primordial, a definir o quanto a gente tem que comer. A gente tem que comer proporcional a ele, porque senão a gente simplesmente não vai digerir. A gente comer mais do que nosso Agni consegue processar, a gente não vai conseguir digerir. Se a gente comer menos do que o nosso Agni precisava, a gente vai estar debilitando o nosso corpo. Então isso tudo é importante se considerar. O Ayurveda também vai trazer informação sobre coisas que a gente pode ou deve fazer antes, durante ou depois de comer. Tipo assim, é bom fazer isso antes de comer. É bom, tipo, tomar banho antes de comer de manhã. Isso é claramente descrito no texto clássico. Tá? Então essa é uma recomendação muito legal. É bom, faz bem para a saúde. Tomar banho antes de comer. Não é legal tomar banho logo depois. Minha avó já falava, né? Para não tomar banho logo depois de comer. O Ayurveda também falava. Tá? Então, são recomendações que vão facilitando a nossa digestão conforme a gente vai aplicando. É claro que, bom, esse é um tema que eu acabei decidindo fazer para ser semanal, em parte também porque é um tema meio infinito. Então a gente tem assunto para muitos encontros, como se nunca acabasse esse tema. Mas ao mesmo tempo, isso não quer dizer que você tenha que necessariamente aplicar absolutamente todas as recomendações do Ayurveda. Até porque é muito difícil conseguir aplicar tudo, né? Talvez você não consiga, tudo bem. Você vai percebendo que algumas dessas recomendações você consegue aplicar e, nossa, faz muita diferença, né? Como algumas que a gente já falou, né? Eu vou parar de comer assistindo notícia, vou parar de comer olhando para o celular, né? Isso, de repente, já pode fazer muita diferença para muitas pessoas. Então, o legal do Ayurveda é justamente a gente permitindo, à medida que a gente conhece, que a gente se aprofunda nesse conhecimento, é a gente permitir observar como o nosso corpo responde a essas coisas, a essas mudanças de hábitos, né? Isso é muito legal. Então, a gente está falando de fatores que influenciam a digestão. A frequência das refeições também influencia na digestão, né? Ou seja, será que tem que comer quantas vezes por dia? Eu tenho que comer 2, 3, tenho que comer 5, 6. Quantas vezes será que tem que comer por dia? Né? Será que a pessoa tem fome para comer tantas vezes? Ou será que essa pessoa ficaria bem comendo 2 vezes? Talvez uma outra pessoa sinta fome 4, 5 vezes. E para ela pode ser bom, de fato, comer 4 ou 5 vezes. Né? Então, esse é o tipo de coisa que a gente também encontra informação sobre no texto de Ayurveda, no texto clássico. E vale a pena tentar aplicar. Tá? E a gente pode ir discutindo isso também esses dias, nesses encontros. A questão da fome, que eu acho uma questão tão importante dentro desse assunto, desse tema,
né? As pessoas esqueceram, isso a gente observa muito. O que acontece é que muita gente esqueceu o que é fome. E, bom, por um lado, muito bom que a pessoa não tenha experiência de fome no sentido de passar fome, né? Ok, isso é maravilhoso. Infelizmente, a gente sabe que nosso país voltou para o mapa da fome nesses últimos anos. É uma coisa triste demais. A gente espera recuperar a nossa posição de eliminar a fome no país. Enfim, mas a fome, né, que é uma palavra usada em tantos contextos, aqui para a gente no Ayurveda é um sinal do corpo, um sinal muito importante de que você está pronto para digerir comida. Se a fome não apareceu, talvez o corpo não esteja preparado ainda para digerir alimento. Talvez ele ainda esteja trabalhando na última refeição. Talvez ele ainda esteja processando aquela última refeição. E de fato a gente pode conversar sobre isso, que a digestão tem etapas, ela tem fases. E se eu não espero essas fases acontecerem, eu estou atropelando uma função do meu corpo. Então isso é complicado, porque as pessoas, com tanta abundância que muita gente tem em casa, né? Então tem a geladeira tem comida a qualquer hora, a pessoa tem o supermercado, a comida está fácil. Isso é uma situação meio inédita na história da humanidade, né? Em termos, se a gente comparar com todo o tempo que o ser humano já viveu aqui nesse mundo, né? Ter tanta comida disponível o dia inteiro não era uma coisa comum se a gente for pensar nos nossos antepassados, né? Então talvez o nosso corpo simplesmente não tenha evoluído para fazer isso, para ficar comendo o dia inteiro, né? Talvez isso não seja adaptativo, ficar comendo o dia inteiro. E de fato a gente observa, e a própria ciência também tem chegado a essas conclusões, né? De que o hábito de ficar comendo qualquer coisa o dia inteiro, comer tudo que você tiver vontade, né? Comer coisas que são muito atrativas para a língua, pode não ser interessante do ponto de vista da saúde e pode ser, inclusive, fator de risco para muitas doenças. A gente observa isso. Então, o Ayurveda vai falar sobre isso também. Sobre quantas vezes será que a gente deveria comer? Sobre observar a fome. Então, não esqueça, se tem uma coisa que eu acho uma das regras mais importantes da alimentação no Ayurveda é isso, observar a fome. Tenta perceber quando você tem fome, tenta comer quando você tem fome, pelo menos na primeira refeição do dia. Pelo menos. E depois a gente vai conversando nas outras. Mas pelo menos na primeira, tenta observar a fome. Isso é muito importante, isso faz muita diferença. E, isso é uma recomendação do Ayurveda. Claro que pode ter gente para quem isso seja diferente, pode. Inclusive faz parte do conhecimento do Ayurveda essa ideia de que as pessoas são diferentes, né? Então o Ayurveda se baseia nessa premissa. As pessoas são diferentes e, portanto, talvez o que é bom para uma pessoa não seja tão bom para outra. As pessoas são diferentes, elas têm constituições diferentes, elas vivem em locais diferentes, lógico. Então tudo isso deve ser considerado, levado em consideração. Ao mesmo tempo, tem algumas coisas, algumas regrinhas que são meio que boas para 99% da população. Tipo, comer com fome, né? Comer com fome é muito bom para quase todo mundo. Até hoje eu não conheci ninguém para quem não fosse bom isso, comer com fome. Claro, a gente não está falando de casos muito específicos, casos muito complexos, casos muito difíceis, casos de hospital. A gente não está entrando nesse nível de detalhe, tá? A gente está falando aqui do nosso dia a dia, disso que a gente está falando, do nosso dia a dia, da rotina de uma pessoa mais ou menos saudável, tá? O que ela deveria observar? Talvez comer com fome vai ser muito melhor? Eu acredito que sim, tá? A gente pode também discutir nesses encontros sobre coisinhas que eu acho que ajudam muito na digestão, coisas que servem tipo de SOS, assim, nossa, eu fui numa festa, comi demais, ou chegou uma visita em casa, a gente fez uma coisa diferente,
acabei exagerando, tomei sorvete depois da comida, enfim. Aí a digestão não deu bem, tá esquisito. Tem coisas que a gente pode fazer, coisinhas simples, seguras que a gente pode usar, que vão ajudar. Sabe, às vezes uma água morna, uma coisa que Bom, fora do mundo do Ayurveda, eu sei que pouca gente conhece ou já tentou. Mas é uma coisa completamente segura, né? A água morna. Que se você tem uma indigestão, com certeza você poderia tentar, né? Beber um pouquinho de água morna, água potável mesmo, água normal de beber. Faz muita diferença. A gente vai discutir isso, por que isso ajuda, por que isso é legal. Né? Especiarias, inclusive esse é um tema que eu gosto demais. Eu gosto muito de planta, eu falei que eu sou biólogo de formação, né? E uma das coisas que eu não sabia que eu gostava muito, mas eu descobri na faculdade que eu gostava demais, era planta. E bom, no reino das plantas, a gente tem muitas que a gente usa, muitas espécies que a gente usa como especiarias, que a gente usa de tempero, né? E é muito interessante observar que as coisas que as pessoas em diferentes culturas usam de tempero, muitas vezes têm efeitos na digestão. Isso é muito interessante de observar. É muito interessante que muitas dessas substâncias que as pessoas usam de tempero têm efeito de, às vezes, estimular o fogo digestivo, ou de facilitar a digestão, ou de ajudar a regular o intestino. Então, especiarias são importantes também. Eu acho que a gente tem esse espaço para discutir isso também nessas nossas conversas, tá? Isso é super legal. Então, eu acho que os principais efeitos aqui que a gente espera de algumas especiarias são o efeito aperitivo, que é o efeito de estimular o fogo digestivo, e o efeito digestivo em si, que seria de promover digestão mesmo. No Ayurveda essas duas coisas são diferentes, porque a gente está falando de dois karmas. Karma é ação. A gente está falando de dois karmas que chamam Dipana e Pachana. Essa é a palavra em sânscrito para cada um desses efeitos. Então a gente pode falar mais disso com certeza depois, também à medida que a gente vai avançando nesse assunto. E uma coisa que não poderia deixar de falar, que faz muito parte da nossa tradição também, é a ideia de que a hora de comer é sagrada. Não sei se na família de vocês alguém já falou isso, mas eu lembro de ter aprendido isso em casa. A hora de comer é sagrada. Então, eu acho isso muito bonito, e isso tem tudo a ver com a Ayurveda, né? Mesmo que a pessoa não tenha uma abordagem religiosa da espiritualidade, mesmo que a pessoa não siga nenhuma tradição espiritual, mesmo que a pessoa não tenha uma crença específica, mesmo que a pessoa não tenha um conceito de Deus, mesmo que a pessoa seja ateísta, mesmo assim, ainda dá para considerar a hora de comer como sagrada. Sagrado no sentido de algo muito importante, de algo digno de reverenciar, né? Eu acho que então isso pode ressoar para muita gente. Essa ideia de que a hora de comer é sagrada mesmo. E no Ayurveda, esse conceito está muito associado com a digestão acontecer de uma forma adequada. Então, ao mesmo tempo que a gente pode pensar, lógico, em todo o contexto espiritual dentro do qual surge o Ayurveda, né? Então o Ayurveda ele faz parte da tradição védica, e a tradição védica inclui, lógico, todo um conhecimento sobre a espiritualidade, né? Então, inclusive esses conceitos vão aparecer aqui e ali dentro dos textos de Ayurveda, por exemplo, o conceito de karma, né? Isso tá, o conceito de outras vidas, isso aparece também, né? Mas em geral, assim, pensando no que se refere à alimentação, a espiritualidade tem um impacto ou uma relevância
muito grande, no sentido de que se recomenda no texto clássico, por exemplo, que o alimento seja oferecido para as deidades, por exemplo. Ou a gente poderia pensar, né, nessa coisa muito comum da nossa cultura de agradecer a Deus pelo alimento. Então eu acho que toda tradição acaba tendo alguma forma, alguma manifestação disso, de reverência espiritual, ritual, religiosa, simbólica, de alguma forma, ao alimento, né? E como eu disse, a gente não precisa necessariamente ter uma religião específica. Eu sei que muita gente hoje em dia não gosta de se identificar como uma outra religião, e tudo bem também, né? Ainda assim, não, uma pessoa que, eu acho que eu não tenho religião nenhuma, posso me beneficiar do Ayurveda? Com certeza, né? E esse é um tipo de conceito, essa coisa da hora de comer sagrada, é um tipo de conceito que também não necessariamente precisa ser uma coisa estranha para a pessoa que não tem religião ou que é ateísta. Eu acho que são coisas compatíveis de uma certa forma também. Porque a gente pode, como eu disse, simplesmente considerar que aquilo é muito importante. Poxa, a hora de comer é tipo uma das horas mais importantes do meu dia. Eu acho que todo mundo... Eu acho que conheço poucas pessoas que não gostavam de comer. Existe, né? Mas poucas pessoas não gostam de comer. Então eu sei que para muitas pessoas vai ser até fácil fazer isso, né? Estabelecer que aquela hora é muito importante. Ela é importante, mas ela é sagrada, né? E no contexto do Ayurveda isso tem um efeito não só espiritual, porque a hora de preparar a comida e a hora de comer se torna uma possibilidade de conexão com o divino, com a divindade, com a deidade, né? Então é como mais uma chance de se conectar, é como mais uma chance de fazer algo pensando em Deus, tipo, eu fiz essa comida para você, Deus, essa é a ideia, né? A gente tem esse conceito em várias tradições religiosas, do Vedanta, por exemplo, né? Então existem várias linhas nas quais se faz o alimento para oferecer a Deus. Essa é uma ideia. Então é uma oportunidade de estar fazendo um serviço ao divino. Então existe esse conceito. Mas eu não acredito nisso. Tudo bem, posso olhar para esse hábito tradicional e pensar, olha que interessante, ao fazer isso, né, ao preparar um alimento, colocar aquele alimento em um espaço determinado, onde vai ser feita uma oração, os meus sentidos já estão expostos àquele alimento, já estão recebendo informação visual, informação olfativa daquele alimento. Isso avisa o meu sistema nervoso central, que começa a preparar o processo digestivo. Então, mesmo que eu não acredite na função espiritual desse processo, desse pequeno ritual de oferecer o alimento ou de agradecer a Deus pelo alimento, ainda assim eu posso ver uma função de fazer isso, uma função para a digestão. Isso talvez deve melhorar a digestão? A gente acredita que sim, né? Porque o meu poder digestivo vai ficando mais pronto, mais preparado para receber aquele alimento, né? De fato, a ciência sabe hoje em dia que essas informações sensoriais do alimento vão já estimulando a secreção de enzimas digestivas e tudo mais. Então faz muito sentido a gente que esses rituaizinhos antes de comer tenham se fixado na tradição. E é muito bonito observar isso, eu gosto muito disso. Então a ideia, já que a gente está falando disso, é que as tradições sempre trazem muito conhecimento sobre como fazer as coisas, né? Então, no que se refere à alimentação, a gente costuma falar no Ayurveda que se você tem dúvida assim, de como se alimentar, tenta olhar para o que era tradicional no lugar onde você vive, né? O que seus bisavós comiam, como eles comiam e tal. E geralmente você vai estar, ao fazer isso, se aproximando de uma forma mais saudável de se alimentar nesse lugar onde você vive.
Então a tradição costuma estar muito certa no que se refere à alimentação. Isso é muito legal de observar, né? E observar essa conexão entre espiritualidade e alimentação, tá? Então esses são temas básicos que a gente pode com certeza ir conversando nesses encontros que a gente vai fazendo toda quinta-feira. E vocês podem fazer perguntas. Eu vi que tem uma pergunta aqui. Se alguém tiver mais perguntas, pode perguntar também. Eu acabei falando pra caramba, né? Mas a gente tem mais um tempinho. A gente pode discutir um pouquinho perguntas de vocês, com certeza. A Yara, que já terminou de comer, então é por isso que ela parou para escrever, porque não é para parar para escrever enquanto você está comendo, tá? Então a Yara falou assim: depois da refeição, quantas horas precisamos para uma melhor digestão? Essa é uma pergunta muito boa, muito importante. E claro que depende. Então a gente vai ver. Eu sei que é meio frustrante quando a gente fala isso, né? Acho que vocês já ouviram muito a gente, eu digo, nós profissionais de Ayurveda, responder perguntas com depende. Porque depende mesmo. Depende da pessoa, depende de cada fogo digestivo, né? Então, uma pessoa pode digerir a comida muito rápido, a outra pode demorar mais para digerir. O que é o sinal mais seguro de que você já digeriu é a manifestação de fome para a próxima refeição. Então esse é o sinal mais seguro, assim, nossa, eu quero fazer a próxima refeição quando eu já tiver digerido essa. Vale a pena fazer isso, tá? Quando é que eu digeri essa? Quando eu estou com fome de novo. Então, e fome eu quero dizer, a fome no estômago. Não é aquela coisa assim, tem aquele chocolate ali, que delícia, vou comer. Não é fome, mas eu vou comer. Não é isso que eu estou falando, tá? Tenta observar isso. Então essa é uma coisa que a gente pode falar sempre, na verdade, e eu espero lembrar de falar sempre, que é: observe sua fome, tá? A fome lembra que o Agni é Deus, então deixa ele mandar na sua vida. Então, respeitar o poder digestivo é muito importante, tá bom? Mas o mínimo, né? Se a gente pudesse pensar no mínimo, assim, geralmente, umas 3 horas. Um tempo mínimo, para você conseguir fazer uma digestão adequada. Mas eu tenho fome antes, eu como e depois de 1 hora eu já tenho fome. Talvez você esteja comendo menos do que você precisava. Isso vale a pena investigar, com certeza, tá bom? Lembrando que, claro, cada caso é um caso, mas, em geral, essa seria a resposta para a sua pergunta. Yara, obrigado pela pergunta. Alguém quer perguntar mais alguma coisa sobre isso que a gente falou hoje, gente? Fiquem à vontade, se alguém quiser perguntar mais. Olha, tem gente, bem-vindos, bem-vindas quem foi entrando agora, gente. Obrigado por terem entrado. Então a gente vai repetir essa conversa. Não repetir exatamente o que a gente falou hoje, então a gente vai fazer uma nova conversa. Toda quinta-feira, 12:30. Então pode pôr na agenda, pode pôr o celular para fazer tocar uma musiquinha na hora, para você lembrar de ver a gente aqui na live no canal do Naradeva. Então quinta-feira, 12:30. Você pode assistir enquanto você come, não tem problema. A gente vai evitar temas muito polêmicos para você não ter indigestão, tá bom? Eu espero que a gente fale de temas bem digestivos e assim vocês fiquem felizes enquanto comem e assistem a nossa live também. Na semana que vem a gente... Opa, tem uma pergunta aqui. A Camila... Obrigado, Camila, pela pergunta. Comer até que horas no máximo? Para eu não acordar de madrugada com dor no estômago e intestino. Ai, que boa pergunta. Claro, né? Eu perguntaria, né, se isso costuma acontecer com você, né, de acordar com dor no estômago e intestino. Seria legal observar os alimentos que essa pessoa está utilizando à noite, né? Mas existe esse tipo de recomendação nos textos que é assim:
olha, o horário máximo de você comer à noite seria umas 3 horas depois que o sol se pôs. A gente encontra essa recomendação no texto clássico de Ayurveda. Tá? Então, se você segue essa recomendação, tem grande chance de você não se sentir mal pela comida que você comeu à noite. Mas é claro que isso também vai depender de outras coisas. Vai depender da quantidade que você comeu. Vai depender da natureza dos alimentos que você comeu. Né? Porque de repente aí na semana que vem pode chegar alguém e falar assim para mim: ai, Badri, mas eu comi 1 hora só depois do pôr do sol e fui dormir, ainda estava cheio, entupido, fiquei passando mal, virando que nem um pastel na cama à noite, não consegui dormir. Claro, às vezes a pessoa comeu uma pizza inteira e tomou sorvete depois. Vai ser difícil de digerir. Né? Então, tudo isso a gente tem que observar. Então, claro, existe uma recomendação de horário, mas a pessoa, e isso varia para cada caso, a pessoa também tem que ver que tipo de alimento que ela está comendo. Né? Claro, a gente quer que sejam alimentos saudáveis. É claro que aqui vale também a recomendação de priorizar comida de verdade. Né? Isso é sempre muito bom. Isso é uma coisa que meu amigo e colega também do Naradeva, o Gilberto, sempre fala da comida de verdade. Isso é muito importante. E de fato, quando o Ayurveda está falando lá nos textos clássicos das recomendações de alimentação, ele está falando de comida de verdade. Quando fala comida de verdade, quer dizer, a nossa alimentação não deveria ser baseada em comida de pacotinho, né? Então, comida de verdade, coisas que você pode comprar na feira, por exemplo, isso é muito legal, né? Ótimo. Muito obrigado pela pergunta, Camila. Yara, obrigado também. Obrigado. Bom, a gente está chegando no final do nosso tempinho aqui, gente. Alguém fez outra pergunta ali. Tinha alguém bebendo chá, que legal. Boa ideia. Miojo de tomate, molho de tomate, macarrão de trigo branco, umas 5 da tarde. Depende, né? Algumas pessoas vão conseguir digerir, outras não. Lembrando que eu estou fazendo umas postagens sobre recomendações de primavera, e ali no meu perfil, e vocês veem elas aqui também no perfil do Naradeva. E várias delas se referem à comida. O interessante da primavera é a gente deveria tomar cuidado com coisas mais pesadas. A farinha de trigo é meio pesada, então tenta maneirar na farinha de trigo na primavera. Isso é uma boa recomendação para essa estação, tá? Em geral, alimentos processados são ruins, né? Eu sou vegana também. Que legal, Camila. Essa é a ideia, né? Então, quanto mais a gente esteja no âmbito da comida de verdade, mais a gente vai estar mais seguro nesse sentido. Isso não quer dizer que eu nunca vou usar uma coisa que seja processada, ou às vezes até ultraprocessada. Confesso para vocês que eu uso às vezes, tá? E não quer dizer que eu retire tudo que seja ultraprocessado de todas as pessoas que passam em tratamento comigo. Tá? Uma ou outra coisa, dependendo, pode ser legal, por que não? Mas que a maior parte da nossa alimentação seja comida de verdade, alimentos in natura, né? A Camila falou, trigo é 30% da planta. Que interessante, né? Então, gente, a gente vai continuar essa nossa conversa na quinta-feira que vem. Eu agradeço muito, a Camila falou ali, a farinha de trigo branca, é dela que está falando, né? Tá. Obrigado, Camila. Então, a gente continua a nossa conversa na quinta que vem. Obrigado a todo mundo que entrou. Fiquei muito feliz de ver vocês entrando aqui, as carinhas de vocês. Muito prazer para quem não conhecia. Quem eu já conhecia também, obrigado pelo apoio, por entrar aqui. Quem está vendo a gravação também. Toda quinta, eu espero fazer toda quinta, se Deus quiser, tá? Então, toda quinta a gente continua às 12h30. Bom, toda quinta não é para sempre, né? Um dia vai acabar, mas eu espero fazer várias quintas, tá bom? Então, obrigado, gente. Muito bom estar aqui com vocês e encontro vocês na próxima semana.
Boa digestão para vocês, bom Agni para todo mundo. E um beijo, um abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Caroline. Tchau, tchau. Obrigado, Ana. Yara. Tchau, gente. Até... Ai, onde que termina mesmo? Deixa eu ver. Horário, 12:30, Camila. Toda quinta, 12:30. Tá? Tchau, tchau, gente. Obrigado.